Olá, pessoal. Gostaria de agradecer pelo convite, gostaria de parabenizar a comissão organizadora por esse evento excelente. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre o meu trabalho a respeito da biodiversidade, conservação em ilhas brasileiras. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, o título da minha apresentação é Costa Atlântica, Biodiversidade e Conservação de Ambientes Insulares e Marinhos. Eu gostaria de iniciar dizendo, né, que esses ambientes insulares, eles são uma fonte de inspiração para pesquisadores, naturalistas, pessoas que trabalham com conservação há muitos e muitos anos. Eles foram cenários, né, muito importantes para elaboração de teorias sobre a ecologia, sobre biogeografia e evolução de espécies, né, destacando aí os trabalhos aí seminais de Darwin e de Wallace. Para mim, esses locais também foram sempre muito importantes desde a minha infância, que eu já visitava desde pequeno, que eu nasci numa ilha, Ilha de Vitória, que é cercada, né, por águas, uma diversidade muito grande de ambientes, baías, estuários, praias, recifes, costões rochosos e as suas ilhas costeiras. Podemos ver aqui algumas das ilhas, né, que costumava visitar. A gente vê que é uma região altamente desenvolvida e poluída, mas para mim era super interessante. Eu estava todo final de semana envolvido com praias, atividades marinhas, e queria estar pescando e mergulhando, e para mim era um paraíso. Até que na minha adolescência eu acabei descobrindo nessas ilhas mais ao sul do estado do Espírito Santo, que eram locais muito menos desenvolvidos, locais muito mais naturais, águas muito mais claras, com muito mais peixes, e aí foi uma descoberta fascinante, né, na minha vida. Assim, eu queria estar sempre, todo verão, visitando essas ilhas, acampando e tentando descobrir cada vez mais. Isso me motivou a entrar na biologia, fazer ciências biológicas. Então, quando eu comecei a fazer no curso de biologia, alguns amigos e eu nos juntamos, né, juntamos um grupo de estudos, e já no primeiro período começamos a fazer expedições periódicas para essas ilhas lá no sul, até que essas expedições, no primeiro ano ainda de graduação, viraram expedições mensais, e a gente se sentia mesmo como naturalistas, registrando toda a biodiversidade, seja de plantas, de aves, invertebrados e peixes. E foi uma experiência muito, muito, muito importante. Em cerca de 2004, algumas instituições locais lá da região do Litoral Sul fizeram uma proposta para o IBAMA, na época, para a criação de uma área, de uma unidade de conservação marinha que englobava alguma daquelas ilhas que nós estávamos estudando. Então foi a primeira oportunidade que nós tivemos de descrever todo o nosso conhecimento adquirido naquele momento. Fizemos um relatório, né, das pesquisas lá na Ilha dos Franceses, descrevendo toda essa biodiversidade que a gente estava registrando, a fim de contribuir para a criação dessa unidade de conservação lá no Sul. Isso foi um passo muito importante, porque daí tivemos a ideia de criar uma ONG, uma OCIP, na verdade, que é a Associação Ambiental Voz da Natureza, e com isso nós tivemos a oportunidade de começar a captar recursos. Captamos recursos com a Fundação Boticário, o SOS Mata Atlântica, com o próprio ICMBio, e foi muito interessante, porque isso proporcionou a gente adquirir alguns equipamentos, como o scuba, né, equipamento de mergulho. Antes nós todas as pesquisas eram feitas principalmente pela mergulho livre, e a partir daí a gente teve a oportunidade de permanecer mais tempo debaixo d'água e estar realizando diversos tipos de pesquisas. Então, nosso levantamento de biodiversidade na região, ele levantou mais de 200 espécies de peixes, o que foi um número bastante alto, considerando uma ilha costeira, né, no Brasil, uma dos maiores valores, índices de biodiversidade encontrados em uma região daquele tamanho. Isso foi muito interessante, porque cerca de 160 espécies, cerca de 35% das espécies,
que a gente viu foi exclusivamente baseado em atividade de mergulho, 35%, né, dessas 164. E 26% foram exclusivamente registrados através de atividades pesqueiras, nossa parceria com os pescadores, né? A gente fez diversos trabalhos caracterizando a pesca, entendendo como que funcionava a dinâmica da pesca. Então, 145 espécies foram registradas pelos pescadores, que era um número bastante relevante. Isso mostra a importância dessa parceria, né, com os detentores daquele conhecimento tradicional, local, para a contribuição do levantamento da biodiversidade. E podemos ver que existia uma grande diversidade de hábitats e que esses hábitats eles suportam um número diferenciado de espécies e com muitas espécies exclusivas também de cada habitat, destacando aí os costões rochosos como o local com a maior riqueza de espécies e o maior número de espécies exclusivas. Foi muito interessante que essas pesquisas chamaram a atenção para o litoral sul do Espírito Santo sendo uma zona de transição zoogeográfica. Nós encontramos tanto espécies com características tropicais, como espécies de características subtropicais. E realmente o Espírito Santo tem sido citado, pois ele mostra que nessa região ao norte, o Banco dos Abrolhos, né, compreende o maior sistema recifal, de recifes de corais do Atlântico Sul, enquanto os recifes do litoral, encontrados no sul do estado do Espírito Santo, são formados por recifes rochosos. Então, isso mostra uma transição de recifes de corais para recifes rochosos, no sul, com uma maior influência de águas mais ricas e mais geladas. Esse resultado foi depois corroborado por uma análise biogeográfica mais a nível da costa do Brasil toda, né? Onde nós mostramos que essa região de Abrolhos, ao sul da Bahia, ali, o Espírito Santo, é realmente uma zona de transição geográfica, comparando toda a biodiversidade que é presente na costa do Brasil toda. Os estudos ecológicos, então, foram importantes, que eles começaram a quantificar, né, as espécies que haviam no ambiente. E nós vimos que a maior parte das espécies aqui, tanto em número como em abundância, pertencem a esse tipo de grupo de invertívoros, peixes que comem invertebrados marinhos, né? Seguidos por espécies herbívoras, como cirurgiões, que controlam, né, a abundância, a cobertura de algas, né, nos recifes. Ao longo dessas pesquisas, né, como nós fomos caracterizando e acompanhando, nós vimos que existia uma grande quantidade de atividades antrópicas, né? Atividade de pesca, de extração, grande quantidade de pescadores locais, né? Das comunidades locais que dependiam dos recursos naturais, né? Para sua sobrevivência. E a gente começou a tentar entender a relação das espécies presentes no ambiente com os pescadores. Aqui nós podemos ver, por exemplo, que a maior parte das espécies, daqui é uma proporção do número de espécies, né, o número de espécies de peixes encontrados no ambiente, nós podemos ver que a maioria delas, das espécies que nós encontramos e registramos, não eram alvo de pesca, mas que existia sim um grande número de espécies que são altamente alvos, né, que eles visam para capturar. Quando nós olhamos no ambiente natural, nós vimos que essas espécies que são altamente visadas, que são as espécies mais importantes de altos preços comerciais, elas são menos abundantes. E aquelas espécies que não são visadas, elas compõem quase, né, a grande parte na comunidade. Nós vimos, então, que poucas espécies são regularmente capturadas, enquanto muitas espécies que são capturadas, elas acabam sendo raras, né, nas capturas. E, novamente, essas espécies regularmente capturadas possuem as menores abundâncias no ambiente natural. Isso mostra, né, o efeito cascata que a gente vê, onde que as espécies que são altamente alvo, regularmente capturadas, estão diminuindo de abundância até elas desaparecer, e depois espécies com menor valor comercial, espécies que não eram visadas, passam a entrar na fila e passam a ser capturadas. Então, visando a contribuir, né, para a sustentabilidade das atividades costeiras e para a conservação da biodiversidade, nós começamos a fazer reuniões, fizemos várias oficinas participativas com os pescadores de 5 municípios do litoral sul do Espírito Santo, desde de Guarapari, de Anchieta, até o sul de Marataízes, até o sul de Marataízes, início de Presidente Kennedy.
E nessas reuniões a gente visava o mapeamento das áreas de pesca, o mapeamento do fundo marinho e de áreas de conflito, áreas de relevância ambiental. Então, no final das oficinas, nós tivemos mapas das áreas de fundo. Podemos ver que a maior parte é de bancos de rodolitos, mas existem regiões com altos números de cabeços, de recifes, muitos recifes rochosos mais próximos da costa, áreas de fundo de lama e de areia. Mapeamos também as áreas de relevância ambiental, como áreas de criadouros, áreas de alta diversidade de espécies e áreas de conflitos, principalmente aqueles conflitos com traineiras, embarcações que vêm de fora, de outros estados, conflitos com poluição, conflitos entre diferentes artes de pesca. Então, visando obter mais informações, nós fizemos um levantamento de geomorfológico, onde pudemos comprovar que aquela informação que foi dada pelos pescadores era altamente acurada, muito precisa. E fizemos também levantamentos da biodiversidade, das comunidades, tanto de peixes como comunidades bentônicas, daquelas áreas, de todos os ambientes apontados pelos pescadores, para ver como que estava o estado de conservação, o estado dos recursos naqueles ambientes. Então, nós tínhamos informações, por exemplo, como a riqueza, a abundância de espécies sobreexploradas, espécies ameaçadas de extinção, espécies comerciais, e assim a gente pôde mapear a distribuição desses atributos, dessas variáveis, como a intensidade de pesca varia ao longo dos diferentes ambientes, sobreposição de áreas com relevância ambiental, conflitos, riqueza de espécies ameaçadas e assim por diante. Com essas informações em mãos, nós fizemos na época um workshop convidando pessoas do governo, do Ministério do Meio Ambiente, pessoas que trabalhavam com meio ambiente no Espírito Santo, diversos pesquisadores, ambientalistas, diversas pessoas, para a gente tentar discutir cenários que melhor pudessem representar a conservação da biodiversidade, um cenário para a criação de áreas de produção integral e também de recuperação dos estoques pesqueiros para uso sustentável. Assim, nós elencamos prioridades utilizando espécies ameaçadas, espécies endêmicas exclusivas para o cenário de proteção ambiental e áreas de relevância ambiental e abundância de espécies comerciais, visando a recuperação dos estoques pesqueiros. Geramos mapas utilizando uma análise hierárquica, onde pudemos apontar as áreas principais, né, para ambos, né, proteção integral, conservação da biodiversidade e recuperação dos estoques. E fizemos uma análise concatenada, adequando para a densidade de pescadores presentes na região, tentando ao máximo favorecer a recuperação dos estoques e preservar, né, as atividades de pesca, ao mesmo tempo tentando preservar aquelas áreas de maior diversidade e que necessitavam de uma atenção especial para a conservação da biodiversidade. Com isso, nós terminamos propondo um mosaico, né, de unidades de conservação para essa região ao sul do litoral do Espírito Santo e extrapolamos até a quebra da plataforma, visando a proteção de corais profundos e uma fauna diferenciada que existem aqui e que foram compiladas de outros estudos. Nós pudemos usar essa mesma técnica, essa mesma metodologia para caracterizar outros ambientes em Guarapari, a região da APA de Setiba, das Três Ilhas, e também a região da Costa das Algas, a Revis de Santa Cruz. Tudo tentando expandir a unidade de conservação marinha, lá no caso de Setiba, a fim de abrigar e favorecer as áreas de pesca mais profundas, né, e os ambientes mais profundos, também contribuindo para a conservação da biodiversidade que habita, né, esses ambientes mais profundos, recifes mais profundos, mantendo a conectividade de espécies e processos ecológicos, e também, no caso da Costa das Algas, tentando visar também um plano de ação inicial, né, para o manejo, né, das unidades de conservação. Então, no final dos estudos, nós tínhamos um ambiente, um mapa marinho de todos os ambientes marinhos do Espírito Santo, o que já nos dava oportunidades, né, de estar conversando com o Estado, a fim de estar discutindo áreas prioritárias para conservação, áreas para recuperação de estoques, assim mesmo como áreas também para o desenvolvimento costeiro, né. Podemos ver aqui que tem muitas atividades industriais na costa do Espírito Santo, muitos já instalados, como estes
as áreas já instaladas, que são as em preto, como áreas de projetos propostos e projetos divulgados em azul e em laranja, aqui, projetos divulgados para estar em ocorrer, né? Esperados e em licenciamento, no caso. Então, podemos ver que muitas desses projetos em licenciamento, no caso, eles conflitam com as áreas prioritárias para a conservação, onde existem estudos indicando e onde existem o apoio, né, das comunidades locais para a criação de unidades de conservação. Então, o que a gente está mostrando aqui, normalmente, os preenchimento, né, dessas lacunas de informação para conservação, e os projetos de conservação não conseguem acompanhar os projetos de desenvolvimento industrial na costa do Espírito Santo, eles não são aprovados na mesma velocidade, isso gera um conflito muito grande com as atividades mais tradicionais, atividades que têm uma maior possibilidade de desenvolvimento sustentável. Então, nós costumamos dizer aqui no Brasil, né, que os projetos ambientais necessitam de uma janela política, né, uma janela onde que tem uma posição favorável para se criar, né, essas unidades de conservação. Em 2012, existiu uma janela, existiu um movimento político favorável para se criar e existiu um manifesto para a unidade de conservação marinhas, né, onde que essa região no sul do Espírito Santo ela estava envolvida com outras quase 20 regiões, 20 outros propostas ao longo do litoral do Brasil. Entretanto, o governo, naquele momento, optou por dar prioridade nas propostas de abrolhos, que infelizmente elas não estavam tão avançadas. Naquele momento, a nossa proposta ali era considerada uma das mais avançadas no Brasil, né? Porque contou com a participação de centenas de pescadores, tinham muitos detalhes de distribuição geográfica de informações de biodiversidade, enquanto isso não existia lá em Abrolhos. Até hoje, né, existe um conflito muito grande com os pescadores, existe um conflito muito grande entre muitas vezes muitos pesquisadores também acabam não se entendendo, não existe um consenso sobre a prioridade de conservação na região. E também falta de envolvimento com o órgão gestor local também para a tomada de decisão. Então ainda não se existe o melhor cenário para a região de Abrolhos ainda. Existem muitos modelos atuais que foram feitos, que estão sendo elaborados, mas que eles não estão sendo levados em consideração nessa proposta de grandes unidades de conservação. E no Espírito Santo, parece que existe agora atualmente uma janela sendo criada, pois esse porto que estava em licenciamento aqui no sul, ele está sim sendo criado, vai ser um porto muito grande, e a expectativa é que nós conseguimos, agora tentamos propor novamente a criação dessas unidades de conservação aqui no sul, como uma forma, né, de preservar essas comunidades, as comunidades tanto tradicionais como as comunidades biológicas perante essa nova frente de impacto ambiental. Então, na minha expectativa, na minha carreira, né, eu estava muito satisfeito ali em estar aprendendo muito sobre biodiversidade, sobre conservação, mas ainda toda a minha experiência era baseado num cenário de sobrepesca, onde as espécies comerciais estavam, né, já praticamente desaparecendo, espécies pequenas estavam compondo a comunidade. Então, eu, baseado na expectativa assim, de conhecer ambientes mais preservados, eu sempre me referia muito, né, a palestras que eu ouvia do João Luiz Gasparini, né, que hoje em dia é um colega, um mentor, um amigo, e que na época ele apresentava muitas palestras, né, na UFES, né, na minha época de graduação, e eu sempre tinha aquela vontade de conhecer. Ele falava daqueles peixes grandes, de grandes garoupas, de tubarões, espécies endêmicas que só existiam ali, e aquilo me dava muito interesse de ir lá conhecer. Então, eu tive duas oportunidades de visitar a Ilha da Trindade, 2007 e 2009. Na segunda oportunidade, eu fui com o professor Robson Santos, onde tivemos a oportunidade de levar um compressor e fazer mais de 100 mergulhos lá na Ilha da Trindade. Foi uma experiência fascinante. E com isso, tivemos a oportunidade de registrar inúmeros novos registros, aumentando a biodiversidade conhecida lá para a região significativamente.
E também tive a oportunidade de encontrar novas espécies de peixes budiões, de peixes papagaios, de peixes sabonete, espécies que eu nunca imaginava que eu teria a oportunidade de estar descobrindo. Tudo isso graças a essa exploração mais refinada que nós tivemos a oportunidade de fazer lá na Ilha da Trindade. Nossos trabalhos ecológicos também revelaram uma grande biomassa de espécies comerciais, espécies carnívoros, grandes peixes papagaios, grandes espécies comerciais, né? Então, corroborando com aquelas ideias do Gasparini e mostrando que Trindade tinha uma das maiores biomassas de peixes ao longo de toda a costa brasileira. E nossos estudos, muitos estudos nossos e de colegas, estavam tentando entender um pouco sobre o porquê que a Ilha da Trindade tinha tantas espécies e por que tinha tantas espécies endêmicas. E a gente sempre discutia sobre a presença da cadeia Vitória Trindade, que as espécies podiam estar utilizando ela como trampolins para estar chegando lá na ilha, utilizando esses bancos submarinos. Só que, ao mesmo tempo, um grande número de espécies endêmicas, antigamente ele era quase um sinônimo de isolamento geográfico. Então essas espécies não estariam, muitas espécies não estariam utilizando esses bancos submarinos para essa conectividade. Então, visando entender, explorar um pouco mais essas perguntas, aqui mostra, né, que esses bancos submarinos são ambientes altamente abundantes ao longo no mundo todo, mas que ao mesmo tempo eles são muito pouco estudados, pouquíssimo deles têm sido visitados, né, pelos cientistas, têm sido caracterizados. Então, visando explorar esses bancos submarinos, a gente tinha que deixar de utilizar aqueles equipamentos scuba normais, tradicionais para o uso, para a exploração e as atividades científicas no raso, para começar a utilizar um equipamento mais técnico que possibilitasse a gente a estar mergulhando até 70, 80 metros de profundidade e permanecer mais tempo, né, debaixo d'água. Então, com isso, nós tivemos a oportunidade de, em 2 expedições, estar visitando muitos desses montes submarinos, né? Visitamos numa oportunidade em 2011 e a segunda oportunidade agora em 2018. E um dos maiores resultados mais impressionantes que a gente teve foi de que encontramos não somente a expectativa era de encontrar somente bancos de rodolito, como os estudos anteriores apontavam, mas tivemos a oportunidade de descobrir grandes ambientes recifais, que nós consideramos como oásis, né, para uma grande biodiversidade de peixes. E agora, recentemente, tivemos a oportunidade de fazer um estudo ecológico comparando esses ambientes com todos os outros ambientes recifais que nós conhecemos na costa do Brasil e até mesmo do mundo, e estamos caracterizando esses ambientes como um novo ambiente, um novo habitat, que nós estamos denominando de colinas coralinas, um ambiente que só existe ali na cadeia Vitória Trindade, no topo dos montes, que são montanhas, montes, colinas, né, feitas, compostas de algas coralinas, que elas se erguem desse topo dos montes submarinos, 70, 80 metros de profundidade, até próximo à superfície. Nessas expedições tivemos oportunidade também de encontrar muitos novos registros. Podemos ver aqui que esses novos registros contribuíram para quase 1/3 do número de espécies registradas para a cadeia Vitória Trindade, né? E encontramos também novas espécies de peixes. Esse daqui é um Opisthognathidae, que foi chamado de Opistognathus choni, em homenagem a um dos nossos amigos que participou dessas explorações e que hoje em dia não se encontram mais com a gente, e um gobezinho também que está em fase de descrição. Todo esse conhecimento dessa biodiversidade foi utilizado em 2 doutorados, no meu doutorado e no doutorado do Choni, e com isso nós tivemos a oportunidade de desvendar processos evolutivos e de biogeografia, né, que mantém, né, essa biodiversidade exclusiva ali na Ilha da Trindade. Isso nos deu esses insights de como essa biodiversidade é formada, né, no caso, utilizando esses montes submarinos tanto em tempos geológicos, no passado, quando o nível do mar era mais baixo, quanto no presente atual. E nós podemos mostrar aqui, que no estudo do Choni mostra que existem algumas linhagens que são criadas, originadas, né, nesses montes submarinos e nas ilhas, e depois eles utilizam os montes submarinos para serem exportadas de volta para o continente, de volta para a costa, para os centros de diversidade, ou seja, um feedback de biodiversidade,
um processo bem interessante que nós estamos registrando pela primeira vez, né, para montes submarinos. Apesar de toda essa biodiversidade incrível, existia também muita pesca comercial, industrial ao longo da região, colocando longos espinhéis nos ambientes rasos da Ilha da Trindade, ou seja, existia uma grande biomassa, né, dessas espécies topo, mas elas estavam sendo capturadas sem nenhuma forma de manejo, e também de pesca amadora, recreacional, que estava capturando, nossos estudos indicam que quase 8 toneladas de peixes eram sendo exportados anualmente para o continente. Ou seja, uma grande pressão de pesca. Além disso, o governo brasileiro permitiu a exploração do Monte Davis por 2 anos de mineração, ou seja, todos aqueles recifes únicos e aqueles ambientes de rodoliço estavam sendo dragados para a produção de fertilizantes, o que é um impacto muito grande, né, que estaria ameaçando toda a biodiversidade da região. Então, visando, né, a proteção, nós começamos a pensar em um modelo de mosaico de unidade de conservação, utilizando tantos dados de genética, de conectividade, como esses dados mais ecológicos, né? E protocolamos no governo uma proposta de criação de um mosaico de unidade de conservação na cadeia Vitória Trindade, isso em 2012 ainda. Um pouco mais adiante, tivemos a oportunidade de criar a primeira proposta para a criação de uma reserva de biosfera marinha, incluindo, né, a Costa do Espírito Santo e a cadeia Vitória Trindade, com áreas de exclusão de pesca, áreas voltadas para as comunidades locais de pesca, visando tanto, né, a conservação dessa biodiversidade única, quanto também para o uso sustentável, né, da pesca, né, da região. Existiu mais recentemente, né, uma reviravolta no governo, onde um representante do Partido Verde chegou até o cargo de ministro, né, de Meio Ambiente, e isso abriu uma nova janela política para que propostas pudessem ter sido submetidas ao projeto. O governo estava trabalhando com 5 propostas, ideias de propostas, e uma delas, né, envolvia a cadeia Vitória Trindade. Com isso, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o governo para elaborar uma proposta de unidade de conservação, uma vez, né, que essas janelas estavam abertas, né, parece que não é só uma janela política, mas uma janela do céu mesmo, do paraíso, né, com essa oportunidade. E o governo não queria trabalhar com os montes submarinos que estão situados fora, né, da área da Zona Econômica Exclusiva brasileira. Então, nós fizemos uma proposta englobando, né, a região dos montes mais próximos da costa para servir de uso sustentável e os montes submarinos e ilhas mais afastadas como uma área mais de proteção integral, uma grande área que o governo estava querendo para envolver a pesca de ambiente pelágico, né? Então, propomos uma área de APA, onde que o Poit, a marinha, pudesse usufruir, né, tanto para a pesca sustentável deles, para o consumo lá na ilha, né, caso os recursos estivessem em baixa, ou para a própria diversão deles, e uma área mais restrita ao redor, né, para eles manterem atividades que eles têm lá, né, que a atividade de pesca é uma atividade das mais importantes de lazer para eles lá. Só que, entretanto, a proposta que acabou sendo criada gerou uma grande confusão, gerou uma discordância entre os pesquisadores, porque a proposta que acabou, né, uma das propostas menos uma das propostas que estavam, né, que foram submetidas ao Ministério do Ambiente incluía, né, o Monte Colúmbia e as ilhas de Trindade e o arquipélago dos Martim Vaz, só que na hora a proposta que foi aprovada, ela relocou, né, as áreas de proteção integral, colocando o Monte Colúmbia bem na borda e o Martim Vaz bem na borda, e a grande maior parte de Trindade ficou sem área de proteção integral alguma, né? Eu reconheço que é um avanço muito grande para a conservação. Pela primeira vez nós temos montes submarinos e ilhas, o arquipélago Martim Vaz está completamente dentro de áreas de proteção, mas nós temos ainda um pouco que avançar na Ilha da Trindade para garantir, né, o manejo e o uso sustentável e a proteção da biodiversidade lá. No meu doutorado eu tive a oportunidade de estar indo para os Estados Unidos, me juntei a uma equipe de mergulhadores, né, da California Academy of Science,
E durante esse meu tempo, que eu, né, continuo como pesquisador da academia lá, nós tivemos a oportunidade de vir 2 vezes no Brasil para estar explorando as ilhas oceânicas. Uma primeira oportunidade em 2017, visitamos o arquipélago de São Pedro e São Paulo, com o navio oceanográfico A Lúcia, onde tivemos a oportunidade de estar mergulhando, fazendo mergulhos técnicos e também utilizando submersíveis. Podemos ver aqui um cenário aqui da esquerda, o arquipélago ele é composto por uma área recifal rasa muito pequena, mas que ela vai se estendendo pela profundidade. Começa com uma parede submarina que se estende até praticamente 150 metros de profundidade, onde que essa região na esquerda é os primeiros de 30 a 50 metros de profundidade, onde nós vemos uma grande diversidade de peixes, né, de peixes planctívoros, e uma grande, né, diversidade de cores, e um ambiente mais direito, aproximadamente a 120 metros de profundidade, onde também existe uma grande diversidade, diversidade bentônica, mas uma menor diversidade de peixes, mas formada quase exclusivamente por espécies endêmicas, como esse peixe borboleta aqui, o Prognathores oblíquos. Então, nossos registros aumentaram também a biodiversidade de espécies para a região, onde que existem cerca de quase 80 espécies de peixes recifais, agora atualmente registradas, e mais de 60 espécies pelágicas e mais de 20 espécies de peixes recifais de ambientes profundos, além dos 150 metros de profundidade. Essa foto aqui mostra, né, existe um vídeo da FAPESP disponível no YouTube, mostra que, né, que durante um dos nossos mergulhos a gente encontrou um cânion a cerca de 130 metros de profundidade, um cânion, e nós estávamos lá muito empolgados capturando uma das espécies, e que era uma das espécies de peixe mais lindas que a gente já encontrou nas nossas expedições. E nisso o nosso técnico de mergulho estava registrando, que a gente começou a registrar a presença de um grande tubarão, um tubarão bruxa, de mais quase 5 metros de comprimento. Esse tubarão veio muito próximo, passou por cima da cabeça do Rocha, né, que era o meu supervisor, né, um colega, né, que a gente trabalha junto, e chegou bem próximo, cerca de 1 metro da minha cabeça, e ele começou a gritava, Luiz, Hudson, tubarão, tubarão, e a gente achando que era o nosso tempo, é muito limitado quando a gente está trabalhando nessa profundidade, nós temos cerca de 5 minutos, menos às vezes, para estar capturando poucos indivíduos e estar voltando para, né, para a descompressão. Então a gente estava achando que ele estava chamando a gente para ir embora, que o tempo já tinha. E a gente, não, tá tudo bem, estamos capturando peixe aqui. Ou seja, o tubarão veio até a minha cabeça e eu não vi o tubarão chegar até ali. Então, isso porque a gente estava capturando essa espécie da esquerda aqui, que é o Tossanoides, que nós decidimos dar o nome de Afrodite, né, que é a deusa do amor que encantava, né, as pessoas e os guerreiros, né, na Grécia Antiga. Então, ela hipnotizou a gente realmente ali, que veio um tubarão gigantesco, passou pela gente e nós não vimos, né. Encontramos também esse outro gobezinho lá, que é uma espécie que compõe um gênero novo, que não é conhecido, não é descrito ainda. Então é muito interessante. E Tossanoides também foi o primeiro registro dessa espécie, de uma espécie do gênero Tossanoides para o Oceano Atlântico, que mostra, né, a importância, né, desses ambientes. Então, atualmente, que mostra, né, que existem muitos ambientes profundos que ainda estão vulneráveis, né, à atividade de pesca, muitos desses ambientes que nós vimos e comprovamos que tem uma alta diversidade de espécies endêmicas. Então, nossa proposta atual é de estar expandindo um pouco a conservação para esses ambientes mais profundos também, para garantir, né, a conservação dessa fauna endêmica. Nossa última expedição foi realizada no ano passado, foi em Fernando de Noronha, onde tivemos a oportunidade de organizar um grande time organizado pela Voz da Natureza, em parceria com a Fundação Boticário, onde exploramos recifes rasos, recifes profundos, com uso de mergulho, ROVs e BRUVs, que usam uma câmera com iscas de atração para registrar, né, predadores topo. Também fomos felizes em estar cruzando a quebra da plataforma, mergulhando até 120 metros de profundidade, onde também, né, encontramos essa parede recifal e habitats incríveis lá nós tivemos a oportunidade de estar registrando esses habitats incríveis pela primeira vez. Então também tivemos muitos nossos registros, algumas espécies muito interessantes, como essa espécie aqui que só era registrada para
para a localidade tipo, o local que ele tinha sido descrito, que são os recifes profundos da foz do Amazonas, e muitas outras espécies, né, que não haviam registro lá para a região, incluindo 4 possíveis novas espécies que estão em estudo, incluindo peixes lagartos, peixes pedra, gobis, gobídeos também, e também mais uma espécie do gênero Tossanoides, né, que é parecido com aquela espécie que nós havíamos descoberto anteriormente. Então, nós vemos que a proteção do Parque Nacional engloba quase principalmente, né, ambientes rasos. Então, nós estamos estudando a melhor forma de estar propondo que essa proteção seja expandida um pouco para ambientes mais profundos, a fim de garantir né, a pesca aqui na região, a sustentabilidade da pesca na região, né? Então, recentemente o Ministério do Meio Ambiente, né, infelizmente, eles estão tentando mudar, né, está nesse processo de mudança, né, da lei da Mata Atlântica. Essa lei, infelizmente, ela coloca todas essas ilhas oceânicas contra as ilhas costeiras muito vulneráveis, né? Em Fernando de Noronha já existe uma pressão do turismo muito grande, e a expectativa é que com o aumento, né, com essa nova lei, essa mudança, né, da lei da Mata Atlântica, aumente, né, a visitação, até mesmo a construção de resorts e novos hotéis e tudo mais, e que a ilha não tem capacidade para de saneamento básico, de abastecimento e para manter, né, essa biodiversidade maravilhosa que a ilha possui. Então, nós temos um desafio muito grande, né, para estar tentando preservar essas áreas de prioridade para a biodiversidade antes que seja tudo perdido, né, antes que novamente a prioridade seja dada para o desenvolvimento desregulado, um desenvolvimento que não está sendo feito de forma sustentável. Então, nós estamos tentando ajudar para que seja feito desenvolvimento, sim, mas que seja feito de uma forma visando atividades sustentáveis e visando o maior benefício, né, das populações tradicionais, populações locais possível. Gostaria de agradecer a minha família, sempre me apoiou, mesmo com as minhas ausências aí nessas expedições, né, que eu passo muito tempo no campo, muito tempo tentando registrar e apresentar, né, mostrar essa biodiversidade maravilhosa que nós temos para tentar proteger, falar um pouco, né, todas essas espécies que não têm voz. E a todos os parceiros, todas as instituições que me apoiaram e me apoiam nesses últimos anos, todos os amigos e colegas que participam dessas aventuras e participam desses trabalhos acadêmicos. São muitas pessoas e eu sou muito grato a todo esse apoio e parceria. E muito obrigado a vocês pela atenção, né? Qualquer coisa, estou disponível por e-mail também para estar encaminhando documentos, artigos e maiores informações. E muito obrigado pela atenção.